Ok, amigos do Vale Flash, estamos ao vivo aqui para mais uma live, né? Aliás, live agora é o que acontece, né? É o que tem de legal nos finais de tarde. Aí as pessoas estão conversando pela internet e nós aqui do Vale do Paraíba, não só do Vale do Paraíba, mas de todo o estado de São Paulo, estamos ansiosos, querendo ver a bola rolar, né? Porque faz muito tempo, dia 14 de março, tivemos a rodada da Série A2, dali para frente Série A1, parou tudo, né? E aqui no Vale do Paraíba, de forma especial, nós temos o Esporte Clube Taubaté, que está em segundo lugar no campeonato, que tem o São Bernardo um ponto à frente do campeonato. Por isso, nós estamos aqui com o Tony Moreno, que é o presidente do São Bernardo, e o Éder Tânio, que é o nosso comentarista, nosso parceiro, ex-atleta, gosta, acompanha muito não só o Taubaté como o futebol, para discutirmos aí, porque por mais que nós sabemos aí que a Federação Paulista fez a reunião, o campeonato vai continuar, mas nada melhor do que saber aí um pouco mais a respeito de como foi essa reunião. Tudo bem com você, Éder? Beleza? Deixa eu dar uma boa tarde para o Éder primeiro aqui. Boa tarde. João, boa tarde. É um prazer imenso poder estar falando com você, o Tony, presidente do São Bernardo. Estamos aqui, João, para poder discutir um pouco sobre futebol, falar dessa pandemia aí, que isso atrapalhou todo mundo, né? E a gente espera que as coisas se normalizem o mais rápido possível para que a gente dê sequência aí, né, no futebol e na vida comum. Exatamente, tá certo, Éder. Obrigado pela participação. Queria agradecer também o Tony Moreno, conversamos um pouquinho aqui, um homem ligado ao esporte, um homem pé quente, assumiu o time em novembro e já está na liderança do campeonato. Boa tarde, Tony, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, João Carlos, o Éder, o Gilcinho, né? Pode chamar assim, Gilcinho? Isso, pode. E o Moacir está chegando aí. Boa tarde para todos, é um prazer estar com vocês. Certo. Ô, Gilson, nós quero te cumprimentar. Boa tarde, tudo bem, Gilson? Boa tarde, João. Estou um pouco atraso, né? Que eu estava colocando o celular carregar um pouco, que eu vi agora, estava sem bateria. Boa tarde, João. Você passou correndo, eu falei, acho que o Gilson está malhando, cara. Você passou correndo ali, pô. Você viu? Eu estou fininho ainda. Vamos ver a dificuldade que a gente vai ter de contratar, tentar treinar para ver pelo menos jogos de graça, né? É verdade. Se precisar, o Éder vai também, né, Éder? Não vai, Éder? Oh, com certeza. Tá certo. O Gilson já conhece bem o Tony? É isso? Sim, a gente está sempre nas reuniões, né, da federação, tivemos na última videoconferência. A gente está na luta junto, né? Não é fácil, junto, mas né, Gilson? A gente estamos tentando aí com a dificuldade, né? Ainda mais com essa indecisão, a gente não sabe nada do que vai acontecer, né? Mas estamos aguardando. Tá certo. O Gilson, no dia que teria a reunião, no dia anterior, você conversou com a gente, nós estávamos falando sobre o time do Taubaté, do passado, aquela história toda. Aí teve a reunião, nós sabemos o resultado. O campeonato vai continuar, o campeonato vai acabar, nós estamos sabendo disso. Aí tudo bem, até aí tudo bem. Já estava conversando com o Tony aqui. Agora a pergunta, acho que o Éder pode entrar direto para a gente fazer a pergunta para os dois. Como é que vocês fazem? O campeonato não ia até abril? Beleza, nós estamos já indo para maio. E as contas, Gilson, quem vai pagar? Então, nós não sabemos quando volta e não sabemos ainda como iremos resolver isso, né? Como eu falei, nós fizemos um planejamento de maio, que se encerraria agora em abril, né? Um orçamento baseado até abril, né? Temos nossas cotas, patrocínios até o final do ano, mas nós antecipamos muito dessas cotas, porque a parte mais pesada do orçamento são os 5 meses de campeonato, Série A2. Assim, depois de abril, nós não temos mais recursos para se montar uma outra equipe. Isso aí nós não temos condições de fazer. Difícil de conseguir, porque depois da pandemia, com certeza, vai se instalar uma crise muito grande, e quem não tiver afetado com a crise vai usar a crise como desculpa para poder estar investindo no futebol. Então, dificilmente nós conseguiremos novos patrocinadores, novos investidores. Então, assim, o que a gente espera talvez é negociar, né? Cada clube, o que nos passaram, negociar com os atletas. Então, e como será essa negociação? Nós ainda, por um lado, né, o São Bernardo, o Taubaté, nós estamos numa situação cômoda na tabela, que às vezes é mais fácil você seduzir, talvez um jogador vir por um valor menor, mas nem o valor menor hoje a gente tem condição de pagar. A gente vamos tentar negociar pelo mês de março e abril aí, talvez, né? Enquadrar esse mês aí de abril no mês de campeonato que vai ter, mas hoje, caso algum jogador não queira vir, eu acho que fica um pouco mais difícil para nós estarmos seduzindo, porque são equipes que praticamente entrarão no mata-mata, né? Então talvez o jogador, por visibilidade, né, possa querer continuar o campeonato, ou vir, talvez, nessa linha, talvez, que eu vou estar tentando numa negociação, estar falando com
com os atletas, mas eu fico muito imaginando, como eu falei, as equipes lá de baixo, né? Um Votuporanguense que estava vindo numa ascensão grande no final do campeonato, o Penapolense, como que vai seduzir, trazer atletas para jogar 3 partidas e com risco enorme de descenso? O atleta vai correr o risco de manchar um currículo com descenso numa fase final de campeonato. Então, eu me ponho um pouco no lugar desses presidentes também, dessas equipes, desses clubes, entendeu? Porque não vai ser fácil para nós, né? Já vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo. Imagina para quem está do meio para trás da tabela. Mais ou menos isso, Tony, é isso? Exatamente, muito bem colocado pelo Gilson. Hoje nós estamos conversando com os jogadores, né? E nós temos uma responsabilidade que os contratos foram até o final de abril. Todos eles fomos combinados até o final de abril. Então, nós estamos conversando e é uma fase muito difícil, né? Porque além de você ter esse problema dos jogadores, você tem a parada, porque a parada fez o Taubaté, acho que é a mesma coisa, né, Gilson, e o São Bernardo, estavam num crescente, né? Num crescente no campeonato. E isso que aconteceu agora, deu uma parada, até você reativar, vamos dizer, resolvendo o problema dos jogadores, que não estão resolvidos. Ninguém tem certeza que nós vamos conseguir fazer a continuidade dos jogadores. Mas vamos dizer que resolvendo, você tem que ter um prazo, até o Éder estava colocando aqui, você tem que ter um prazo para você fazer o treinamento, para voltar à equipe, para você pegar o ritmo, vai ser muito difícil, muito difícil. Isso é para todos os clubes, não é só para os nossos 2 clubes, mas para todos os clubes vão ter esse problema. Então, é uma situação nova que é difícil dizer o que pode acontecer. E daí, Éder, o que você acha disso tudo? Aqui são os dirigentes, nós estamos aqui só na corneta, no bom sentido, né, Éder? O que você acha? Então, João, como eu comentei, cara, é difícil porque você tem que ter no mínimo aí 30 dias, 35 dias para você botar a equipe em ritmo de jogo. Que é diferente o pessoal treinando em casa e treinando no clube. No clube você está no ritmo ali com o professor, com o médico, com o massagista, fazendo as atividades normais. Dentro de casa você faz um exercício, daqui a pouco você acaba deixando de fazer. E isso é ruim. Então, eu acredito, até comentei com o Tony, eu acredito, Gilson, que esse campeonato, mesmo que o Reinaldo tenha comentado que as datas 6 em maio, mas não tem data ainda, vai lá para junho e julho, porque ele volta, pelo que o Dória falou, dia 10 de maio que começa a liberar o pessoal das atividades normais. E o futebol não deixa de ser diferente. Você, com 20 dias, 25 dias, você não consegue dar um ritmo, botar em ritmo esses atletas. Ainda mais que os contratos vencidos, aí você vai ter que negociar com os atletas para poder manter o time ou contratar algum outro jogador que queira participar dessas 3 últimas rodadas. Então é complicado, cara. Eu vejo muito difícil. Sinceramente, não sei o que dizer. Eu até falei que o Tony, que o ideal seria subir o São Bernardo e o Taubaté, porque ambas as equipes estavam em crescente, em melhor momento. Então, o ideal seria isso. O ano que vem, né, não desceria ninguém, e o Taubaté manteria na primeira divisão, né, subiria para a primeira divisão, que eu vejo seria melhor, porque o que é difícil é o seguinte: bom, libera em maio, aí você põe o time para treinar, tá, vamos lá, comecinho de junho, vamos ter um jogo dia 8 de junho. Será que vai ser liberado a torcida para entrar totalmente, né? Sei lá, 5 mil torcedores? Não vai. Eles vão limitar aí um número mínimo aí de 800 mil pessoas. E olha lá. Então é complicado. E o portão fechado, o Gilcinho sabe melhor que isso, o Tony também, isso é prejuízo, né? A equipe não tem dinheiro para arcar despesa com arbitragem, com ambulância dentro de campo, que eu também acho que paga isso aí, né, Gilson? Você paga tudo, né? Você recebe com uma mão, né? e paga com outra. Só de doping é 5 mil reais, né, numa partida. Então, Éder, na verdade, como você falou, né, em relação à volta do campeonato. Então, não dá assim, por exemplo, não é em maio. Maio vão chamar para conversar novamente, né? Então, não é para o mês de maio. E a gente vai demorar um tempo para poder negociar. Eu acredito que a gente vai perder aí 10, 15 dias de negociação com os jogadores, para poder o convencimento.
Depois precisaremos de, como você falou, o certo seria, para quem ficar 3 meses parado, é mais um mês. Só que daí tem que ver de que forma que a federação quer. Ela quer fazer terminar o campeonato com seriedade, ou quer que só assim, vão terminar. Senão, que foi nos passados, que os jogadores teriam 10 dias só de pré-temporada. Quem faz pré-temporada com 10 dias? A preocupação da federação é em relação ao estatuto do torcedor. Para mim, o estatuto já foi ferido. A partir da hora, foi nos passados, que o campeonato dificilmente ele volta com o público. Assim, então, para mim, o estatuto já foi ferido aí. Assim, para nós, numa reta final, eu digo também o Taubaté, o São Bernardo, que agora que nós conseguiríamos colocar público, né, para poder ajudar ainda mais a nossa situação financeira. Sem condição de pagar esse um mês a mais que vai ter campeonato, e sem público, como nós vamos conseguir? Então, a gente está tentando buscar uma fórmula mágica aí para poder solucionar e resolver isso. Vai ter que ser uma mágica para fazer isso, né? Tem que, né, Gilson? Tem que fazer uma negociação, que é uma negociação muito difícil. Você falou mágica, você tem toda a razão. É uma negociação difícil, porque o que importa aí é o valor, né? Que os atletas querem receber, e isso é uma coisa muito importante. Agora, sobre o estatuto do torcedor, nós estamos numa calamidade pública, né? Quer dizer, eu acho que a calamidade pública, ela talvez até seja prevista nessas épocas, porque nunca teve isso, é a primeira vez, né? Eu acho que isso pode até ser revisto. Estão se revendo tantas coisas, né, no Brasil. Eu acho que isso pode até ser revisto, entendeu? O que eu penso, sabe, assim, eu acho que poderia, assim, a minha pessoa pessoal em relação a isso, sabe? A federação, a gente está passando um momento muito difícil, todos, né? É um momento que precisa ter muita união, muita solidariedade, né? Respeito, todo mundo sumiu aí. Tá me vendo? Não, tá na boa, Gilson. Pronto. Então é um momento que tem que ter muita solidariedade e união, principalmente dos clubes. E a gente vê, assim, às vezes a federação tentasse uma negociação melhor com a TV, né? É um momento que poderia a TV honrar o seu compromisso agora, mesmo que o campeonato parasse, e revisse e tirasse isso no futuro contrato com a TV. Talvez uma diminuição no futuro contrato, porque assim, os clubes grandes acho que teriam que rever também situações. Às vezes você vê pagando 1 milhão para um atleta, para um ser humano. Então, rever, diminuir esse custo também futuro para que consiga se dividir melhor essa cota, que daí pode ter uma diminuição também de cota futuro da TV, só que ela honrasse o compromisso hoje, sabe? Porque eu não vejo uma situação, é muito difícil no término de campeonato, e eu vejo o Campeonato Paulista, né, é o estado que mais tem clubes, e a gente vê, infelizmente, muitos clubes estacionários mortos numa 4ª divisão. Você pega o próprio São José, a União São João, 15 de Jaú. Eu vejo que o Campeonato Paulista da Série 1, ela poderia, sim, ser com mais clubes do que 16. Eu acho que 16 é pouco, assim, eles querem fazer o campeonato tão corrido, eles falam muito de datas, né? Hoje são 12 datas, né? Eu penso, se fosse 24 clubes, 2 chaves de 12, com 2 times grandes em cada chave, em um turno nós teríamos 11 datas, teríamos uma data menos do que é o atual formato do Campeonato Paulista da Série A1 hoje. Só que o que envolve é a situação financeira. A gente sabe que os clubes da Série A1 não vão querer dividir o bolo, né? Divide para 16, aumentando para 24, ficaria com uma cota menor. Mas era um momento que eu acho que poderiam rever a situação financeira. Como eu falei, é um momento assim, que tem que repartir mais, principalmente para os times do interior, né? Que hoje que é o celeiro, né? Que hoje, porque hoje está tão deficitário, assim, você vê talentos? Porque antigamente é do time interior que saía, né? As promessas, os jogadores de talentos vinham para as equipes grandes e a gente tinha, né, muitos jogadores de potencial. Hoje não, hoje infelizmente os clubes do interior estão morrendo, né? Não estão conseguindo fazer mais novos jogadores com qualidade, né? E acaba todo mundo perdendo. Exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui, Éder e amigos. Matilde Ricardo. Gostaria de perguntar ao Gilcinho e ao Tony por que no dia da reunião vocês não bateram o pé falando que desta forma de voltar numa pré-temporada em 10 dias não dava. Vocês conseguiram argumentar isso? Conseguiram, Tony? Posso falar, Gilson? Não, nós, na realidade, nós falamos isso, né? Tá, então acho que o Gilson pode explicar, o Tony já fala. Vocês argumentaram isso, Gilson? Os recursos, principalmente do mês de abril e do mês de maio, que a gente teria os recursos necessários, porque interrompe para todo mundo, isso é
E aí foi colocado pelo Reinaldo, da federação, que primeiro, ele precisa da Globo, nós precisamos da Globo, que foi uma luta muito grande para ter o patrocínio dela e ter recursos para os times da A2. A1 sempre teve, para A2 e para A3. E segundo, ele falou que 10 dias, respondendo a pergunta, que 10 dias seria o campeonato teria que, depois que abrir, 10 dias retornar. Nós sabemos que nós não vamos conseguir, tá certo, Gilson? Nós não vamos conseguir formar uma equipe ou voltar a ter a equipe que estávamos, né? Com 10 dias, né? É muito difícil isso. Isso teria que, depois nós vamos ter uma reunião agora, acho que é a semana que vem, e nós vamos ter que colocar 10 dias, é impossível voltar, entendeu? Você concorda, Gilson? Não, concordo. Sim, como foi passado quase no final da reunião, assim, como eu falei, e foi a primeira reunião. Então agora a gente vai com mais argumento ainda e debater muito isso, porque para mim também é impossível. E voltando em relação, alguns clubes, sim, nós se posicionamos durante a reunião, nós, São Bernardo e outras equipes contra a situação, pedimos uma situação extra de verba também para os clubes, mas foi nos passados que não teria condição nenhuma, né? A grande maioria optou, né? Entende da necessidade do perigo de quebrar o contrato com a emissora, de não receber nem agora, nem ano que vem. Então acabou a grande maioria optando, daí no bom senso geral nós também, né, acompanhamos os demais presidentes. Exato. Tá certo. O Moacir Bernardi chegou. Tá tudo bem com você, Moacir? Boa tarde. Olá, João, um abraço, boa tarde. Tudo tranquilo, tudo bem. Você andou para lá, andou para cá. Você já viu o Tony Moreno, que é o presidente do São Bernardo, e o Gilson, presidente do Taubaté. Tá certo? Boa tarde. E o Éder aqui, né? Um abraço. Um abraço. Cara fantástico aí, tem uma grande história dentro do esporte. Um abraço ao Gilson, né? Nosso presidente, nosso craque. E ao Éder Tano, que não jogou nada, né, cara? Só fez número naquele time maravilhoso de São Paulo, né? Beijo, Éder. Gente boa demais. E você, Salgado? Meu Deus. Tá certo. O Moacir tá acompanhando aqui a discussão. Antes do Moacir falar, aí o Vitor Nadal, o que os presidentes de cada clube falaram na reunião da Federação Paulista? Aí o Tony falou, Gilson, que cada presidente pôde falar. Houve consenso, Gilson, isso? Sim, não, cada presidente apresentou a sua dificuldade, porque, assim, eu falei, cada clube tem sua particularidade, né? Cada clube tem sua dificuldade. Eu falei, nós fizemos investimento, nós, São Bernardo, 15 Piracicaba, Portuguesa, e alguns mais fizeram investimento grande para subir. Tem equipes que fizeram investimento, assim, normais, que não tem o peso, não tem tanta responsabilidade. Então, às vezes, a gente escuta, né? Escutamos muita coisa, né, Tony? Sim, situações até de... Assim, tem hora que alguma coisa que a gente escuta, a gente releva, para não falar, mas são situações, é muito fácil, às vezes, um clube que não tem, às vezes, tanta torcida, que não tem tanta pressão que nem nós estamos carregando o Taubaté há 40 anos, o Taubaté não disputa uma primeira divisão, então estamos carregando aqui uma cidade que tem um sonho, e carregando o sonho da cidade toda, é uma pressão muito grande, então fizemos investimento para isso. Então, às vezes, tem equipes que não fazem, que mostram exemplo de gestão, porque não investiu, mas a gente tem que saber o quê? Aonde quer chegar, né? Então, nós sabemos onde quer chegar, a gente quer chegar o que é no objetivo, que é o acesso e dar esse sonho para a torcida. Então, cada presidente apresentou a sua opinião, claro que alguns presidentes a favor, porque são situações mais tranquilas. Tem clubes que são clubes de empresa, que já tem, sabe, já tem um contrato anual, que às vezes são folhas baixas, então cada clube defendeu o seu interesse, né, e o Taubaté, São Bernardo, outras equipes defenderam o interesse dos seus clubes, e alguns bateram, né, alguns pensamentos nossos, o próprio São Bernardo também bateu muito a ideias e opiniões também, e alguns ao contrário, mas a gente respeita e entende. Daí, Moacir, o que você acha disso tudo, Moacir? Olha, o João Carlos e amigos, é o seguinte, de repente pode até voltar o futebol, mas eu acho que nesse momento é muito prematuro. Primeiro tem que zelar pela segurança, pela saúde e pela vida de quem está envolvido no contexto geral do futebol, né? Principalmente os atletas. Essa semana eu tive o prazer de conversar com o Fernando Marchioli, técnico da Portuguesa, e aí vai uma pergunta para o Tony, até para o Éder, que é jogador, e o Gilson, tem um detalhe também aí. E todo o trabalho técnico, tático, que foi realizado até agora, adeus, acabou, vai ter que começar do zero. Tudo isso também, né, moçada? Exatamente. Você... É uma realidade totalmente diferente. Você vai começar
É um zero, taticamente é o zero, né? Você vai começar taticamente novamente, principalmente você começa para a parte física, mas depois para a parte tática, você precisa organizar. É como se fosse um novo campeonato. É um novo campeonato que tem 3 partidas e depois tem uns 15 dias. Né? É muito rápido, entendeu? E é uma coisa assim que a gente nem sabe o que vai acontecer. Mas tecnicamente a gente não vai ter as ferramentas para fazer um bom time. Vai ser muito difícil. E uma coisa também, né, Gilson e Tony, você essa parada que deu tal, e você volta e você também não sabe se o seu time vai manter aquela regularidade que vinha mantendo no campeonato, né? Tem isso também, né? Um risco também, né? Tem, como o Tony falou, é um outro campeonato. Por mais que comece de onde parou, mas é um outro. Até engrenar o encaixe que as equipes tal, São Bernardo, Taubaté, conseguiu. Nós não começamos também, né? Nós buscamos encaixe na competição, né? E a partir do que tem o encaixe, você percebe, agora encaixou, agora não desce mais, né? Vamos, então, esse encaixe ele foi perdido. Então, ou você tem a sorte de criar essa liga rápido, que é difícil, né? Que é muito difícil, mas assim, até engrenar, por exemplo, já vai entrar no mata-mata, assim, então é um cenário totalmente novo, diferente e difícil, né? A gente não sabe, mas uma coisa é certa, é claro que o campeonato em si, ele vai perder, não vai ser como agora, né? Uma situação de tudo, você não sabe nem o elenco que você vai montar, as outras equipes, como que vai vir. Tinha presidente já preocupado e perguntando se poderia colocar até equipe amadora, né? Jogadores amadores mesmo da cidade, porque como vai buscar jogadores, como que vai pagar, então assim, vai ser, infelizmente, como eu falei, se a preocupação é ferir o estatuto do torcedor, vai ser ferir de todas as formas, porque você não vai dar um campeonato de qualidade, não vai terminar o campeonato da maneira correta, né, que tem que ser, com todos os preparativos, e se for sem torcida ainda mais, então assim, é uma situação nova, a gente espera na próxima reunião, né, talvez ter uma direção melhor, né, ver como vai estar o cenário, mas como falei, é uma situação totalmente nova para os clubes e muito difícil, né, muito difícil, eu acredito que poderia tentar uma negociação melhor, né, ter um bom senso numa situação como essa, né, que tão nova. Tem uma pergunta da Gisele Matos aqui, o Tony pode começar respondendo. Ela perguntou para o Taubaté, mas serve evidentemente também para o São Bernardo. Falando o seguinte, não pode ser um erro de estratégia, porque vocês estavam na frente no campeonato. Aí vocês aceitam voltar ao campeonato. Lá na frente não pode ter um insucesso, quer dizer, porque o Tony falou, tem várias equipes ali, mas de repente o time pode perder 3 jogos nas últimas 3 rodadas e mudar tudo o campeonato, claro que vocês já estão classificados. Mas aí chegar em uma moral. Vocês também pensaram nisso, que isso pode trazer um dano de uma cobrança da torcida? Pô, vocês eram pro líder do campeonato, aceitaram isso? Vocês já pensaram nisso também ou não? Nós pensamos, é lógico, mas assim, eu não sei, eu acho que nós, o São Bernardo e o próprio Gilson, a gente tem uma certa responsabilidade, sem ser demagogia, de tudo que é melhor para o futebol, tá certo? Que tem que sair todo mundo bem nessa história, os clubes, os atletas, os jogadores, e a não continuidade parece dar o caráter de que a gente está querendo se aproveitar, tá certo, Gilson? E nós temos uma responsabilidade, quer dizer, nós não gostaríamos de ter vantagem em nada, mas nós, pela situação que nós estamos, nós não vamos chegar lá e falar assim, ó, vai parar o campeonato e voltar e acabou, entendeu? Quer dizer, nós não podemos, porque nós temos até uma responsabilidade. Quer dizer, o campeonato, ele tem que ter uma regra, ele tem que ser seguido. E essa pandemia é um negócio que nunca ninguém pôde prever. Então, é uma coisa inédita, né? E a maioria decidiu para continuar o campeonato. Eu acho que até por responsabilidade, né, Gilson? A gente tem que continuar. Só que vai ser um campeonato totalmente diferente. Eu não vejo que nós vamos ter a responsabilidade perante a torcida de nós termos deixado ou não brigado para não continuidade. Eu acho que nós temos que ter o bom senso. Sim, como eu falei, nós até demos nossa opinião, né, em relação a isso, que a decisão não é nossa. Por exemplo, podemos Taubaté e São Bernardo não aceitar, as outras 14 equipes aceitam, aí vai ser da WO. Não é uma decisão nossa tomada por nós, né? Vem de cima, a gente ponderou, colocamos nossas colocações, né, das dificuldades, tudo, mas como eu falei, a grande maioria optou pela continuidade, então a gente também tem que ter o bom senso e acompanhar, como eu falei, os presidentes têm que estar juntos, têm que estar unidos,
e em relação a tudo isso. O Gilson, Tony, só um pouquinho, João. Pois não. Do treinador, falou em jogadores, no atleta, não. A respeito do João Valim e do treinador de São Bernardo, que eu não me lembro o nome agora, tem contrato com o Taubaté ou a qualquer momento pode desfazer esse contrato e ir para outra equipe disputar uma Série C, uma Série B do brasileiro? Existe isso aí, Gilcinho, ou não? Então, o João, com os demais jogadores, tem contrato também até abril, né? Só que, é claro, a gente está conversando, né? O João faz parte do nosso planejamento, do nosso projeto, então acredito que não vai estar negociando com ninguém antes de vir conversar com a gente, nós também, né? Então a gente tem mantido no radar, né, da gente ali para poder, não, mas como eu falei, se ele quiser, a partir de abril, qualquer um que quiser não jogar mais no Taubaté, não defender o Taubaté, tá livre, né? Mas como eu falei, os jogadores e treinadores não poderão ir nem para a Série 1, nem para a Série 2, nem para a Série 3, só se for para, como eu falei, equipe brasileira mesmo, Série D, Série C, em diante, né? Ô, Éder, o Marcelo Veiga, que é técnico do... Desculpe, foi até deixado bem claro que eles não podem se inscrever em nenhum outro time, nem da mesma série, nem da 1, nem da 2. Eles não podem ser transferidos, está proibida a transferência. Tá? Isso aí é uma coisa que foi colocada... Isso para treinador também ou não? Só para os atletas? Também. O nosso treinador, viu, Éder, é o Marcelo Veiga. O Veiga, o Marcelo. Ele é o nosso treinador. E... Um abraço para ele, viu, Tony? A hora que estiver com ele. Obrigado. Nós também estamos na mesma situação, quer dizer, termina em abril, mas aí nós vamos conversar, estamos conversando, né, com todos os jogadores, com a comissão técnica, e eu acredito que vai ter um bom senso, porque todo mundo vai sair, né, dentro da negociação, vai sair e vai para onde, né? Não vai ser fácil, né, para os atletas, não tem essa né? possibilidade, infelizmente, né? Eu acho que o Moacir pode entrar na conversa, tem umas perguntas aqui, a Leviana que está falando aqui, também a Gisele Matos, que é o Magrão, que é nosso comentarista aqui também de arbitragem, trabalha com o Moacir, trabalha com a gente, uma pergunta bem direta que eu queria entender. Tá, e não está jogando, Gilson, o Tony, não, acabou o campeonato, queria acabar agora. Quem vai pagar o salário do jogador em maio? Ninguém? Quem paga o salário do jogador em maio? Então, mas em maio eles não têm mais contrato, né? O presidente da federação, o Reinaldo, ele entrou já, e é um documento das nossas assembleias, tanto da 1 como a 2, pelo menos em abril, e parece que ia ter resposta ontem, acho que não teve ainda, ele, para conseguir a verba que a Globo dá para os clubes, conseguir 50% da verba, tá? Isso para abril. E acho que para maio também seria essa possibilidade. Mas não tem situação, Éder. É difícil, né, João? Cara, é que negócio, pegou a turma aí nessa pandemia, tudo de surpresa, você não saber o que vai fazer, o que vai acontecer. A pior coisa que tem é que você não sabe o que vai acontecer. Então, você fica naquela expectativa e acaba criando coisas que você não sabe que vai acontecer. Então, sei lá, tomara que tomem a atitude certa, a alternativa certa, para que não prejudique as equipes, né? Principalmente Taubaté e São Bernardo, que estão lá em cima, que tem tudo. Eu comentei, o certo era subir Taubaté e São Bernardo. É lógico que você tem as outras equipes lá que vão reclamar tudo, mas é o que é negócio. Eu, sei lá, particularmente, eu acho difícil esse campeonato começar em junho, muito difícil. Vai lá para julho só subir, olha lá. Complicado. O Aleviana, o Moacir, queria que você falasse aqui. O Aleviana perguntou o seguinte: aí a ideia da Portuguesa que sugeriu de subir os 8 primeiros. Você ouviu isso em São Paulo, Moacir? Não, eu vi isso sim, inclusive por boa parte da diretoria da Portuguesa, mas eu entendo que se houvesse essa questão do acerto, sem terminar essa primeira fase, seria São Bernardo e Taubaté. Até porque não tem como você subir 8 equipes, aí o Jutinho, o Tony também pode falar mais a respeito disso, que estiveram envolvidos aí nessa videoconferência com a FPF, porque tem a questão de datas, né, para disputa do campeonato. Como iria disputar o campeonato ano que vem com mais 8 times da primeira divisão? Poderia se criar um grupo A e grupo B, módulo A, módulo B? Não sei. Eu acho que nesse momento, primeiro, é esperar terminar essa pandemia, e depois pensar na volta do futebol. É o mais ideal.
E aí a federação ela tem que ter um plano emergencial e até a Confederação Brasileira de Futebol para socorrer esses times. Porque eu vejo muito bem que na Confederação Brasileira de Futebol e na FPF, os presidentes dos chamados times teoricamente pequenos, as divisões menores, são lembrados na hora do voto. Depois passou, e aí eles querem enfiar regulamento, ditar como será o campeonato, goela abaixo. Os presidentes são ouvidos, mas não são atendidos. Então, nesse momento, eu entendo que é priorizar a saúde, depois, se der, planejar um campeonato. Não dá mais, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, tem que ver o que vai fazer o ano que vem. E aí eu entendo que se for ter que tomar alguma atitude em relação a acesso ou descenso, tem que ser os 2 primeiros e fim de papo. Exatamente, concordo plenamente. Eu quero emendar em cima disso, o Moacir, para o Tony e para o Moreno, os que são o primeiro e o segundo colocado no campeonato. A posição é o seguinte: vocês tiveram a oportunidade de votar e puderam explanar. E a federação explicou que não tinha o que fazer, tinha que acabar o campeonato. Se por acaso o São Bernardo estivesse em quinto, sei lá, e o Taubaté estivesse lá, o Justo está mudando a posição, ele estivesse em sexto ou sétimo lugar, vocês tivessem... Tá certo. Tivesse a possibilidade de terminar o campeonato, vocês concordariam com terminar o campeonato, não estando na liderança? O que nós colocamos foi que a gente concordaria com, vou repetir até que nós dissemos, com o prosseguimento do campeonato, desde que nos dessem os recursos que nós estávamos contando no nosso orçamento com relação à projeção do campeonato. Então, nesse caso, essa colocação seria muito difícil de responder, porque não é uma situação que nós nem imaginei essa situação. Agora, uma coisa que vocês falaram de deixar 2 times, que já foi ponderado e não foi aceito, nós não colocamos, o Gilson e eu não colocamos isso de forma nenhuma, porque nós temos até a responsabilidade, é que se fosse possível essa situação, que a gente achou que não teria o descenso, entendeu? Porque seria injusto se você parar o campeonato ter o descenso. Quer dizer, essa seria uma posição que acho que seria bem viável. Mas nós nem colocamos a situação dos 2 primeiros, vocês estão colocando agora, nós nem colocamos em pauta, né, Gilson? Não. Até que não tinha, né? A gente colocou a situação de, nós gostaríamos, sim, se o campeonato de retornar, mas se nos desse recursos e condições para continuar desempenhando o que a gente está fazendo no campeonato, entendeu? Foi mais uma explanação, né? Não chegou a abrir votação para decidir, em primeiro instante, também se o campeonato acabava ou não. Então, não foi assim. Foi só conferindo quais presidentes que eram meio contra a continuação do campeonato sem recursos, né, sem um recurso extra ou sem condições, né? Então, alguns presidentes se posicionaram contra, e eu fui um deles, mas depois a maioria, né, depois foi explicado a situação da quebra de contrato para a TV, que não teria cota esse ano, que o ano que vem também não teria. Então, a grande dificuldade que seria para os clubes, daí os presidentes, né, ouviram o Reinaldo, presidente da federação, então nós também acabamos acatando junto com a maioria, entendeu? Pelo entendimento disso, da dificuldade também que todos os clubes iriam passar, principalmente em situação financeira. Ô Éder, pelo que eu estou entendendo, moço, se daí os 2 vão entrar na roda, quer dizer que pode acontecer, de repente, chegar em junho ou final de maio, lá e começar o campeonato, e você vai escalar vai escalar o São Bernardo, o Marcelo Veiga não é mais o técnico, vai procurar o lateral Taubaté outro, isso? Pode entrar em campo a base, de repente, isso? Pode acontecer isso? Pode acontecer e você entrar com o sub-20, sim, às vezes 26 jogadores diferentes. Com certeza. E o Reinaldo também, ele em um momento que eu vi a entrevista dele, Gilson, ele chegou a ser taxativo de o campeonato continuar, né? Ele chegou a falar isso na entrevista que eu vi dele depois da reunião que tiveram com vocês lá. Então, para ele, esse campeonato termina não só da 1, como da 2 termina esse ano, né? Mas aí que você falou, e recurso, como é que faz? Time, você vai ter time para colocar em campo? Tudo é uma incógnita, até você fica aí na expectativa, como eu falei, é difícil essas coisas, né, cara? João. Oi, Moacir. Vamos lá, Moacir. Então é o seguinte, deixa eu passar antes do Moacir entrar aqui. João, Moacir, é o seguinte. Pois não. Eu entendo o seguinte, pelo menos o que eu penso é o seguinte, que por mais que o time...
que esse já entra já, Moacir, rapidinho, tá? Peçam, se unam, sempre, ao longo de todo o tempo, foi assim, de toda a história no futebol. Tá, segura só um pouquinho, Moacir. Aí, Moacir, segura só um minutinho pra gente aqui. Vou passar rapidinho aqui pelo seguinte, ó. Moacir, só um minutinho. O Bruno Lemes está perguntando o seguinte: o que os presidentes acharam em relação à saída do São Caetano e à entrada do São Bernardo na Série D? O que representa para os dois clubes para a disputa da Copa Paulista? Você podia perguntar para o presidente primeiro. O senhor entendeu? Em relação à saída do São Caetano e a entrada do São Bernardo. Não, isso não foi decidido ainda. A saída ainda não. Foi... O São Caetano saiu. Mas o São Caetano saiu. Mas não tem nenhuma decisão ainda sobre esse assunto. Não tem nenhuma decisão sobre esse assunto, entendeu? É lógico que para nós seria um prazer disputar a Série D do Brasileiro, mas não tem nenhuma definição. Definição. A única definição que tem, o Júlio deve saber também, é que... Oi. Não, essa questão de Série D, aí o Gilson e o Tony for falar melhor, eu acho que a questão também tem toda uma pontuação dos clubes aí, para saber quem pode ficar pago, não é isso? Exatamente. Pois não, Gilson. Daí, Gilson, tudo bem? Não estou escutando. Eu vi a situação do São Caetano, mas vou ser bem sério, a gente está acompanhando, né, tudo, mas a situação nossa hoje está tão corrida para a gente correr atrás, para conseguir ainda honrar os compromissos aí dos meses que a gente tem, essa indefinição do campeonato. Então a gente, assim, sabe, a gente está com um foco maior nisso, né, na situação da definição do estadual, claro que acompanhando de perto, mas ainda não chegamos nem conversar com diretoria, nada assim, em relação a isso. Acho que a gente está ainda, sabe, muitas coisas para resolver, para poder botar atenção para isso que está acontecendo. Tá certo. Só que os amigos estão lembrando aqui que, para não confundir, né, o São Bernardo com o Esporte Clube São Bernardo, né? São dois São Bernardo, né, que tem na cidade, né? Então, para ficar bem claro aí, São Bernardo Futebol Clube. Exatamente. Já ficou claro aqui, tá? Pois não. Não, na questão que eu iria citar em relação à Federação Paulista de Futebol, todos sabem que ao longo de todo o tempo da sua existência, ela sempre definiu o que iria fazer. Veja bem, os presidentes estão no mato sem cachorro, não sabem o que fazerem, porque tem presidente aí que poderia já estar sentando com os jogadores, renovando o contrato ou contratando novos jogadores e já estipulando algo para a retomada do campeonato. Mas essa reunião que teve aí, essa videoconferência foi igual oxigênio. Todo mundo sabia que tinha, mas todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê, porque a federação falou e não decidiu nada. Eu acho que falta um pouco de determinação da federação. Olha, não vamos ter mais o campeonato, fim de papo. Os dois primeiros irão subir, não vai ter descenso, o Santo André vai ser campeão, não vai. Não, vamos continuar o campeonato assim que for liberado pelo governo federal, pelo governo estadual, na questão da saúde pública. E vai ser dessa maneira, enfim, aí os presidentes já terão pelo menos uma noção do que poderão fazer. Hoje eles não, coitados, eles não podem fazer nada, a não ser correr atrás do investidor, que hoje está difícil, para saldar o que eles já têm, um caminhão de dinheiro aí, para o que tem de dívidas para saldar. Por exemplo, essa negativa à Série B do São Caetano foi justamente, o presidente pensou e pesou na balança, ou eu disputo a Série B, ou eu pago a quem eu devo, vou pagar a quem eu devo. Então, e o grande risco é para não comprometer 2021 também. Daqui a pouco você tem que pagar a dívida. Se montar e fazer loucura, talvez montar aí mais 2 meses de campeonato. Não dá certo em 2021. Assim, entendeu? Então é complicado, a gente tem que ter muito cuidado, é um momento de muita conversa, sabedoria, para tomar a melhor decisão possível, porque não é só o presente, né? Nós temos aqui que honrar o presente, temos uma indefinição enorme sobre o futuro, de como iremos fazer as negociações, e assim, não podemos fazer loucura, porque senão compromete aí o planejamento até de 2021. Ô, Gil, se fazer um exemplo para a pessoa entender. Então, por exemplo, o Éder é o zagueiro do Taubaté. Então, como o Tony falou, o contrato do Éder acabou agora no final de abril, certo? Aí o Taubaté chamou o Éder para jogar de novo e falou: você vai voltar para o campeonato. Aí o Taubaté tem que ver se consegue pagar o mesmo salário que ele recebia antes, é isso? Então, eu vou ter que chegar para ele, João, e falar assim: gente, você gosta do Taubaté?
Vamos fazer assim, você joga por amor, vem jogar de graça pra gente, talvez seja esse primeiro convencimento, vou ter que fazer tudo certo. Hoje eu não tenho nenhum real, hoje eu não tenho nenhuma bala para dar pra ele, entendeu? Então, assim, é essa questão, como iremos seduzir o atleta que está sem contrato, né, que já está livre, para poder voltar a atuar no campeonato. Se nós tiver recurso, excelente, mas como buscar o recurso hoje? Se o recurso foi todo feito dentro do planejamento, como falei, que veio lá desde maio e que se encerrava agora em abril. Como iremos buscar novos recursos para essa crise pós a pandemia? Quem vai querer investir no futebol? E que eu falei, até mesmo quem tem condição vai utilizar da crise. Assim, então é uma situação, a gente está numa situação delicada, conversando bastante, né? E não é só isso, né? Nós do Taubaté também, além de ter que honrar compromisso ali, nós temos uma dívida aí de fiscal, que nós temos do Profut, parte do Refis para pagar todo mês, temos que pagar de 28 a 30 mil reais por mês. Como a gente está tentando, correndo atrás disso, saindo daqui, vamos fazer uma reunião, 6h30, estou indo tentar buscar recurso para poder estar G30, então só para os atletas. Não, e os atletas também. Sem contar que tem os empresários dos atletas, né? Que também ficam em cima dos atletas para querer transferir e tal, né? Os atletas Mesma também... coisa também? Essa situação é a mesma, Tony? Então, os atletas, eles sabem que no São Bernardo, no Taubaté e nos outros clubes, a maioria cumpriu sempre com eles o compromisso assumido, tá certo? E isso para eles deliberarem, porque para eles deliberarem uma decisão, uma renegociação, eles têm que levar muito em conta. Por quê? Porque é importante participar de uma equipe que você tenha segurança de cumprir o que você combinou. Eu tenho certeza que nenhum atleta vai querer se aventurar em outra equipe que ele possa ter esse problema. Isso não é que nós vamos utilizar isso, mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade que tem que ser colocado, quer dizer, que a gente não sabe se vai demorar 1 mês, 2 meses, mas tem que fazer uma renegociação. E isso eu acho que os atletas, comissão técnica, eles vão levar em conta. Eles têm as necessidades deles, têm os compromissos deles, mas eu acho que dentro do possível, do que puder ser negociado, eu acho que eles vão levar muito em consideração isso, a minha opinião. Tony, uma pergunta acho que eu entendo ser importante nesse momento, para você e para o Gilson. O que vocês têm conversado, se é que vocês têm conversado com os jogadores, o que eles acham, o que eles pensam, o que eles falam de tudo isso? Nós ainda estamos conversando, tá? Nós temos técnico, temos um diretor técnico e ele está conversando com os jogadores, eles estão conversando. Não tem ainda uma definição. Da nossa parte, não tem uma definição ainda, senão eu colocaria nesse momento. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho com o Tony também. Eles falam entre linhas e que eles concordam com a volta, eles acham essencial a volta, tem que voltar, eles voltariam ou o pensamento deles é diferente? Não, eles querem a volta, mas eu estou dizendo, no sentido de negociação, nós não temos, nós estamos conversando com os jogadores, não tem ainda definido, tá? E nós estamos conversando com cada um, não é uma coisa muito simples, não. Nós temos que conversar com cada um. Ô, Tony, qual a situação da Magno com o São Bernardo, patrocinador? A Magno é o patrocinador do São Bernardo, tá? Ela é uma empresa sólida, mas também está sofrendo as consequências de toda essa paralisação. Ela tem uma indústria, a indústria está parada, ela tem os seus compromissos com os seus funcionários também. Então, tudo isso tem um reflexo. Mas o Roberto Graziano, que é o dono da Magno e o patrocinador, ele tem um bom senso muito grande nessa hora de tentar fazer o melhor possível para ninguém sair prejudicado. Tá certo. Tony, Pois não. Que há uma volta. Aí, em voltando, o que seria melhor, você entende, na sua visão, como dirigente? Voltar com portões fechados no momento ou voltar com portões fechados seria ainda mais prejuízo para os clubes? Eu acho, no dia lá que nós tivemos a nossa conferência lá, do call de todo mundo, nós colocamos muito sobre a responsabilidade, portões abertos ou fechados, mas mesmo fechados, da pandemia, né, da doença. Quer dizer, o Dr. Moisés Cohen, né, ele ficou, né, Gilson, um tempão explicando tudo,
porque é um negócio seríssimo, né? De quem é a responsabilidade? Se não é só do atleta, não é só do atleta, nem da comissão técnica, é tudo. É o pessoal que faz a comida, é o pessoal que faz a limpeza, segurança, tudo isso. E Maqueiro, gandula. então, isso aí é uma responsabilidade que nós perguntamos, né? De quem seria a responsabilidade. Eu até, na época, perguntei se seria da federação. O que foi respondido é que eles iriam orientar, depois das autoridades governamentais terem autorizado a volta do campeonato, eles iam fazer uma orientação no sentido de se tentar minimizar ou minimizar muito qualquer possibilidade de alguém envolvido pegar o vírus. Portão fechado é assim, é ruim porque não tem público, mas também, e para nós é importante que nós precisamos do público, mas também diminui o risco, inclusive, da torcida, né? Então isso é uma coisa, é difícil de definir isso. Vou pedir 30 segundinhos para vocês, a gente vai dar só uma gerada aqui nos apoiadores e também tem um festival de perguntas aqui, eu tenho que ser rápido, que o Gilcinho vai ter uma reunião 6h30 para buscar o dinheiro, né? Né, Gilcinho? Não, na verdade 6 horas, é verdade, tentar. Vai às 6 horas, você tem que... Então tá bom, só 30 segundinhos e a gente já volta já, tá ok? Vamos lá, estamos de volta aqui. Eu quero passar rapidinho nas perguntas aqui, que o pessoal está ligando, que está participando com a gente. Vamos lá. O Gabriel Goto, a Federação Paulista também precisa ser responsável e pensar no futuro do financeiro dos clubes, que terão que se desdobrar para custear salários além do prazo planejado pelos clubes. A continuidade pode devastar alguns clubes financeiramente no futuro. Está aqui também a participação do Gabriel falando o seguinte: a realidade dos times da série A1, A2 e A3, a federação não pode definir tudo de forma igual. Cada série tem uma realidade, tá certo? O Gabriel Passarelli falou o seguinte: se não tiver jogador, volta Gilcinho e Gisel. Goleiro e centroavante já tem. Já deu a ideia, né, Gilcinho? Vai você e vai o irmão. E tem o Éder também para jogar, tá certo? E aí tem também o Abdala Salomão falando aqui boa tarde a todos. O Abdala, que é do basquete, é parceiro. Vocês acham que essa pandemia vai colocar de vez os salários dos esportistas, no geral, na realidade do esporte nacional? Vai ter uma mudança em relação ao salário de jogadores? Eu, particularmente, acho que isso vai ocorrer no basquete. Então, uma pergunta para vocês no futebol também, tá certo? O que vocês acham em relação a essa situação? Você acha que vai ter mudança em relação ao patamar de salário? Começa, Tony. Foi até conversar também sobre isso. A gente acredita, assim, não só, né, no futebol, mas acho que o mundo vai ter uma mudança muito grande depois dessa pandemia. Mas eu acredito que vai se mudar muita coisa em relação ao futebol, principalmente, né, nos valores, né, que são pagos hoje, principalmente aqui no Brasil. Eu até falei no começo, né, que eu já penso que é muito, né, eu acho que um ser humano ganhar aí em torno de 1 milhão por mês, 800 mil, né, é muito, e acaba que tirando dos menores, né, você pega aí, são 5, 10% dos clubes que pega toda essa parte de salários e acaba dificultando fazer aqueles menores, daí essa própria divisão de cota se torna uma divisão muito desigual e acaba com muitos clubes do interior, que é onde que antigamente que saía, né, a grande safra de jogadores, acaba morrendo. Então, eu acredito sim que depois dessa pandemia, espero que tenha uma conscientização maior aí e se repense mesmo como fazer o futebol, e não só em salário, né, até as medidas, porque a gente sofre muito para hoje, para ter uma partida de futebol. Hoje aqui em Taubaté nós gastamos de 20, 25 mil reais por jogo, né, para poder se enquadrar dentro dos termos que a própria federação, que as entidades determinam. Então, isso aí também é um custo muito alto para um clube de futebol, clube do interior, para poder estar honrando. Como falei, até o antidoping, né? 5 mil reais, DOP, segurança,
bilheteiro. Então, são situações que árbitros, valores muito, muito altos, que acaba dificultando e atrapalhando muito também a vida dos clubes, né? Principalmente os clubes menores. Gilson, eu estava conversando com... Hoje ele é secretário de Educação, mas você conhece bem o Macaé, e o voleibol acabou, a Superliga acabou, não tem mais. Aí o Macaé falou, um dos patrocinadores do voleibol era a Van, com 40 lojas fechadas. Você vai procurar o cara para pedir um patrocínio para o cara para terminar o campeonato, o cara fala, minha loja está fechada. Quer dizer, então é uma situação realmente totalmente complicada, né? Eu acho que inclusive, essa crise, né? O mundo vai mudar tudo, né? Você vê, se você pegar o futebol, desde a Superliga, todos os campeonatos europeus, vai mudar muito. E sobre a pergunta, eu acredito que os salários vão ser reduzidos dentro do possível, porque os patrocinadores vão diminuir, entendeu? Então. Sim. Fala, Marcelo. Viu, Tony e amigos, é o seguinte, saiu uma notícia hoje, duas notícias, aliás, a Holanda parou geral o futebol. Todos os campeonatos foram paralisados. Segundo informações, o que o Flamengo gasta mensal são 14 milhões só com jogadores por mês. Os clubes de São Paulo ficam em torno de 12 milhões. Aí você pega, e disse bem aí o internauta aí, quando você tem que olhar as divisões, cada qual com os seus problemas e com seus valores. Aí você pega o São Paulo pagando 1,5 milhão para o Daniel Alves no final de carreira. Vai ter que rever essa situação salarial no futebol brasileiro, porque os times não aguentam. Vão acabar arrebentando. E veja a questão do Santo André. Santo André não vai ter estádio se voltar ao futebol. Olha só a situação, então. Eu repito e volto a dizer, a federação, ela não tem que olhar para os clubes só na hora boa, não. Ela tem que principalmente olhar para os seus afiliados nesse momento difícil. É muito simples dizer, olha, a TV comprou, tudo bem, tem que entregar? Tem que entregar se você tem condições de entregar o produto. Aí a TV aperta a CBF aperta a FPF, a FPF aperta os clubes, e os clubes vão apertar quem? Já estão com a corda no pescoço. Então, vai mudar muitas coisas no futebol, principalmente nessa questão financeira. Com certeza, não vai ser igual, não pode ser igual mais, né? Antes do Éder, moço, eu acho que é interessante o seu comentário aqui, eu queria passar rapidinho aqui, até porque nós estamos no horário aqui da live, é 1 hora de live, vamos lá. A Alziz Aquino, o campeonato já acabou, tome a Superliga de vôlei, por exemplo, onde acabou e as vagas do Sul-Americano ficaram com os times que estão na frente, tanto no feminino como também no masculino. Chega dessa pouca vergonha. Isso é a opinião do Alziz Aquino. O Davi Ribeiro, Taubaté deveria subir direto. Capitão Prolongati, Ricardo Prolongati, capitão, né, da polícia, foi capitão em Pina e Taubaté, tá em São José, um amigo. Parabéns pelo programa, João. Muito bacana. Manda um abraço pro Éder Tânio, capitão Prolongati, mandando um abraço aqui. Obrigado, é o seguinte. Tamo junto. Conhece, capitão, né? O Vitor Nadal falando o seguinte: como será o segundo semestre com a Copa Paulista? Não sei se eles podem falar. O Davi Ribeiro, espero que o voleibol do Taubaté não acabe, porque nós teremos eleições esse ano. E o Francisco Tulha, Chico Francisco Tulha está acompanhando. Força, Gilcinho, vai dar certo. Éder, grande amigo, abraço a todos aí. Quer dizer, a torcida tá... O Chico foi presidente campeão em 2003. Chico, grande parceiro, conselheiro do Taubaté, grande amigo. Grande parceiro, né? Deu para sentir, os amigos aí, o Tony e o Gilson, que até o torcedor tá confuso, né? O negócio é tão diferente a situação que nem o torcedor sabe o que vai acontecer. Eu tava falando com o Éder aqui antes de começar o programa, e vocês são dirigentes, sabem disso, né? Primeiro, jogar sem público. O Gilson falou agora que custa 25, 28 mil reais um jogo. Não tinha a menor noção que custava isso tudo, Gilson. Aí você tem patrocínio. Os 20 mil. Os 20 mil. E aí, as rendas do Taubaté dava quanto, Gilson? 12 mil de jogo, de renda, é isso? Para você conseguir pagar o jogo, teria que ter umas 1.200 para poder ficar empatado ali, mais ou menos, né? A segurança, polícia, doping, bilheteria, ingresso, árbitros, então tem que colocar uns 1.200 pessoas, Qual que é a média de público do São Bernardo, Tony? Varia, nós não temos um público grande, mas nós temos 2 torcidas uniformizadas de um tamanho pequeno, mas sempre estão em todos os jogos. Eu acredito que aí umas 600, 700 pessoas. Então, resumindo para os dois, Éder e Moacir, a hora de começar a faturar
seria a próxima fase, é isso? Com certeza, né? Ainda mais as duas equipes que estão lá em cima, né? Torcedor acreditando. Então, o Taubaté sempre foi assim, Justinho sabe disso, Moacir, você. O time começa a engrenar, começa a embalar, o torcedor começa a aparecer, e você coloca 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. E agora que era para acontecer isso, deu essa pandemia. Então, é complicado. E eu concordo com o Gilcinho, com o Tony também, o mundo vai dar uma reviravolta. Eu acredito até que a oportunidade agora era fazer uma tabela para esses atletas, porque é demais, né, cara? O atleta ele não tem identificação com o clube, ele cumpre seu contrato de 1 ano, virou as costas, deixa o clube lá, o clube com a dívida. Então, acho que está na hora de tomar uma consciência, e vai acontecer isso daí, com certeza. É isso, gente? Mais ou menos isso? Exato. É isso mesmo. Tá. Eu deixei uma pergunta para o final, para vocês falarem aqui com a gente, que eu ouvi e eu queria saber se isso procede, né? O governador do estado de São Paulo está avaliando as regiões. Existe a possibilidade de você trazer o campeonato para uma região e fazer rodada dupla, 2 jogos, 3 jogos, ao invés dos times jogarem cada um como mandante, você fechar o campeonato e 3 jogos no estádio, 2 jogos no estádio? Isso chegou a ser cogitado, Tony, Gilson? Não. Na reunião não foi cogitado, não. Não foi cogitado, né, Gilson? Ninguém falou nesse assunto. Não foi tocado. Então, o que se voltar ao campeonato, teríamos as 3 rodadas, o São Bernardo vindo jogar aqui em Taubaté, e assim seria. Exato. Eu acho que tem que ser. Eu acho que a locomoção para um lugar, imagina assim, trazer. A gente ainda está perto, por exemplo, foi São Paulo. Nós ainda estamos perto. Imagina quem é 600 metros, como vão conseguir deixar jogadores instalados, fica uma logística ainda mais difícil ainda do que essa logística de, pelo menos, a viagem de um dia antes e voltar, né? Exatamente. É isso, Tony? Você também concorda? É isso mesmo, porque tem custo, né? Tem custo de hotel, custo de passagem, de ônibus e tudo isso. É uma coisa que é muito custosa, né? Não sei. Não foi, esse assunto não foi cogitado. Não foi conversado. Em nenhum momento foi falar sobre isso. Para a gente fechar, o Moacir, você ouviu que a conversa e tal, que conclusão que você chega? Que ponto que eles estão, Moacir? Qual a sua avaliação disso tudo? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Essa é a verdade. Agora, vai uma dica aí para o Tony e para o Gilcinho. O Gilcinho vai ter que pedir para o atleta, pelo amor de Deus, você gosta do Taubaté? Então joga pelo Taubaté. E vai ter que partir naquele princípio de que vai ter 3 últimas rodadas, aí vai ter a fase do mata-mata e possivelmente uma final. Se a gente chegar numa final, vamos fazendo um trabalho na cidade com empresários, com a população, todo mundo junto para arrecadar um X de verba e aí distribuir entre os atletas. Eu não vejo outra forma. Lamentavelmente é assim. Eu acho que falta um pouco. Eu estou muito assim. As pessoas falam, você está pegando muito no pé da federação. Mas eu acho que falta um pouco de ter determinação da federação. Ela decidir um pouco mais e ajudar um pouco mais. Quando eu falo ajudar financeiramente os clubes nesse momento. É um momento complicado, difícil. Olha, terminou os contratos, tem que renovar com os jogadores, tem que pagar a dívida, não tem dinheiro. Como você vai pagar? Como você vai negociar com o jogador se você não tem dinheiro para pagar as dívidas que aí estão, que foram sendo contraídas ao longo desse tempo que ficou parado? Já vai para o quê? 45 dias sem campeonato? Aí você começa um campeonato onde os portões são fechados. Tá, a renda é mínima, mas ajuda um pouco, tudo ajuda um pouco. Então, sinceramente, eu acho que é isso. Os presidentes, lamentavelmente, estão na situação. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É isso. Fazer o quê? E a sua avaliação final, Éder? O que você acha disso tudo? Qual é o resumo que você faz disso tudo, Éder? Eu acredito também que o Reinaldo está amarrado também, como estão os presidentes dos clubes. Ele não sabe o que faz também, que é difícil você tomar uma posição, né? Do jeito que está essa pandemia, pode terminar em maio agora, mas aí como é que você vai aglomerar? É difícil, é complicado. É lógico que seja resolvido no melhor contexto aí, né? Tem 3 alternativas e ele saiba, se puder ter os jogos, muito que bem. Né? E até comentar, agora que o negócio ia pegar fogo, né? Agora que o campeonato ia começar a ser gostoso de assistir as rodadas, porque era mata-mata, então eram 2 jogos ali para você poder conquistar aquele título, né? E nada melhor que você conquistar dentro de campo, dentro do gramado ali o título.
E a gente espera, né, a posição que seja tomada pelos presidentes do clube, pelo presidente da federação, que seja mais correta e que a gente possa sair dessa pandemia o mais saudável possível. A verdade é essa. Tá certo. Ô, Tony, a internet não tem limites, hein? A torcida disse, Evandro Lima, vamos subir, Bernô. Também o Davi Ribeiro falando que time pequeno vai falir. Aí tá aqui o Francisco Celestino de Souza para falar sobre a camisa nova do São Bernardo. Que camisa que é essa, camisa nova? É uma camisa muito bonita que nós estamos usando no campeonato e todo mundo está gostando, né? Com as cores principais do nosso time. E é uma camisa muito bonita mesmo. Legal. Antes de eu agradecer a presença de todos aqui, eu quero registrar também o Márcio Donizete, só para o torcedor ficar animado, né? O Gilson, que gosta de futebol, porque dentro do campo, né, Gilson? Fez muito gol dentro de campo. Eu vou colocar aqui o gol do Marlisson na vitória de 1-0 sobre o Monte Azul, que deu a liderança para a Série 2 para o São Bernardo. Foi o último gol do São Bernardo no campeonato, né? E na sequência. Aos 45 ou 46, se não me engano, do segundo tempo. Aos 46. E vamos colocar também aqui o último gol do Taubaté, né? Pra gente fazer. Falamos tanto de problema, né, meu? Vamos fazer o que o torcedor gosta, de ver gol. Vamos colocar aí o último gol do Taubaté e o último gol do São Bernardo pra gente fechar o programa aí. Vamos lá? Um pouquinho de alegria pra galera aí, daí a gente já fecha o programa. Solta aí. Esse gol aí deu esperança, aí foi na Bacia das Almas, como fala, né? Isso aí a gente ficou muito emocionado, aí, muito feliz, né? Foi uma coisa bacana mesmo. Fazia tempo que a gente não viu o gol, né? Vamos colocar o último gol do Taubaté também, Gilson, para fechar aí, que foi o gol do Taubaté também contra o 15 de Piracicaba, que recolocou o Taubaté na vice-liderança do campeonato lá para brigar, para chegar na fase final. Vamos colocar o gol do Taubaté também aí. Ô, Gilson, um gol desse aí poderia ter mais, né, Gilson? Golaço. Ele foi muito bonito, né? Tivemos esse, teve do Hermínio, né? No começo, esse outro golaço. Esse ano, levamos gols bonitos e fizemos gols bonitos também. Porque nós levamos um gol, né? Ricardo também muito bonito. Fazia tempo que não via um gol, né, Tony? Só discussão, reunião, videoconferência, né? Tá com saudade, né? Uma saudade mesmo. E a gente torce que nem louco, né? Fica completamente... Mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ser um pouco, dentro disso, você falou, colocou os 2 gols, a gente tem que ser um pouco otimista também, sabe? Não pode ser tudo ruim, mesmo com essa crise, com tudo errado, eu acho que tudo acontecendo para a gente decidir, eu acho que alguma coisa, no fundo, uma luzinha no fundo do túnel vai ter, eu acho que nós vamos conseguir passar essa fase, o futebol ele não vai parar, né? É uma paixão, a torcida tem paixão, e nós vamos ter que torear esses problemas, são dificílimos, mas eu acho que o Gilson concorda comigo, eu falei antes, nós temos nossas responsabilidades e temos aí, então, todo mundo junto, os jogadores, a direção, a comissão técnica, todo mundo está junto nesse problema, e nós temos que achar uma solução, seja ela qual for. É isso, Gilson? Sim, importante. Esse momento difícil, né? A gente percebeu também bastante união, né? A gente, principalmente dos presidentes, né? Conversando bastante, por mais que tenha divergência de um ou outro, mas nos entendendo, conversando mais. Acho que é uma coisa que não se fazia tanto. Acho que isso aí veio para poder a gente reivindicar mais, argumentar mais, lutar mais também pelos clubes e lutar junto, né? Lutar pelo interesse da classe, dos clubes, principalmente dos clubes do interior aí que sofre tanto também. Exatamente. Para fechar o programa aqui, tem aqui o Davi Ribeiro, que horas esse programa, curtiu, muito legal. Davi, obrigado. Antônio Marmo, não sei se é o Marmo aqui, Cabral, acho que os clubes deveriam se recusarem a continuar o campeonato.
a continuidade do campeonato tornou-se inviável financeiramente. Se continuar, os clubes estarão quebrados. E não, se não continuar, ficarão também quebrados. A primeira opção para os clubes do interior é da Série A2, é a pior, né? De todos os times aí da Série 1, 2, 3, pior a Série A2. O David Ribeiro faz um jogo Taubaté e Corinthians amistoso e paga todo mundo e depois da pandemia. Ô, Moacir, obrigado pela participação, foi muito legal. Vamos liberar o Gilson, que vai buscar dinheiro pro Taubaté daqui a pouquinho. Não podemos atrasar a agenda do Gilson. Tá certo? Moacir, valeu, obrigado, hein? Obrigado, João. Um abraço a todos aí. Falar pro Tom que é o seguinte, o correio tá devagar, mas tá funcionando. Pode mandar a nova camisa, viu? Um abraço, parabéns pelo trabalho. E olha, só tem mais uma vaga para subir, porque uma já é do Taubaté, viu, Tony? Aperta o calo aí. Valeu, Moacir. Obrigado, parceiro. Nós temos que fazer um programa lá em São Bernardo, né? Tem que pôr uma em São Bernardo também, né? Exato, e o negócio também pro lado do Taubaté, né? Não, mas estamos... Olha, eu acho que foi um prazer aí participar, nós estamos à disposição e vamos ver se a gente consegue conversar um pouco mais. O Gilson falou uma coisa importantíssima, os clubes, eles estão começando a se unir com esse problema, nós estamos se unindo, os presidentes estão conversando, nunca houve isso, né, Gilson? E eu acho que isso é muito importante para o futebol, que a gente vai aprimorando. Tiveram algumas dúvidas na reunião que nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, demorou 3h30. Na reunião que nós tivemos, tem várias dúvidas, várias sugestões que poderão, quando voltar ao futebol, serem colocadas em prática. Legal. Só antes do Gilson fechar, Éder, obrigado pela participação, já parceiro, sócio aqui, né, Éder? Nesse período de quarentena aí, nós estamos conversando bastante sobre futebol e foi legal conversar com os dois presidentes, né? Na verdade, eu deixei pro final, que eu ia falar o seguinte, né? Pôr uma taça aqui, dar uma taça pros dois e falar, acabou. Mas tem que respeitar, né, Éder? É verdade. Ô, João, um prazer todo meu, um prazer poder estar falando com o Tony, com o Gilcinho, com o Moacir também, e que Deus nos abençoe aí, deu a melhor alternativa para tanto para Taubaté, São Bernardo e para todas as equipes, né? A gente tem que aguardar aí a resolução do Reinaldo para a semana que vem e a gente esperar que tudo corra bem. Um abraço. Tá certo, muito obrigado. Só a última dúvida que ficou, eu acho que o Tony pode responder antes de encerrar mesmo, daí eu fecho com o Gilson. Então, pelo que foi entendido aqui no programa, é o seguinte, se voltar, ou o problema se agravar, e tiver que ir agosto, setembro, o campeonato termina de qualquer jeito, ou vocês acham que a federação pode, em algum momento, rever essa posição, Tony? O presidente da federação, Reinaldo, ele disse que, em qualquer hipótese, o campeonato tem que ser terminado. Isso ele foi e colocou na nossa reunião. Agora, os fatos, os problemas externos, às vezes podem mudar esse direcionamento. Mas, a princípio, ele falou que, como presidente, ele vai direcionar e dirigir para ir até o final. Tony, se Deus quiser, a gente se encontra. Você vai vir aqui para jogar em Taubaté e em breve estaremos em São Bernardo na final do campeonato, hein? Se tá Deus certo? Quiser, se Deus quiser, senão serão muito bem recebidos. Ô, João, uma dúvida só minha que ficou. Nessa reunião, o presidente da FPF, ninguém, de repente, falou numa possível linha de crédito para resolver o problema desses clubes? Foi falado e não tinha opção financeira mais do que seria as cotas da TV. O negócio é o seguinte... Foi falado, desculpe, só lembrando, viu? Foi falado na reunião sobre a federação que tinha um saldo, se eu não me engano, foi o presidente da Portuguesa Santista que falou que tinha um saldo grande de verba, e o Reinaldo falou categoricamente que não tinha, falou até o valor que eu não me lembro agora. Acho que era 900 mil. Eles não têm condição de ajudar os times, não tem. E a ajuda financeira, ela é hoje totalmente regida pela Globo. Tá bom. Ô Gilson, obrigado pela participação. Nem tinha falado para você que o Tony ia participar. Falei, vai que os dois têm algum problema em comum, mas eu percebi que não tem, são amigos. Falei com o Tony, falamos com o Tony e falamos com o Gilson. Falei, se não der certo, a gente tira do ar os dois aqui. Mas não foi problema nenhum, não. Eu vi que os times estão unidos na campanha e também dentro do campeonato. Acho que foi muito legal. E o Gilson é responsável pela minha dieta, né, Gilson? Então. Depois você meteu uma bola para correr, eu falei, uma vez só. Ô, João, eu que agradeço. Obrigado, João, Moacir, Éder. Prazer enorme, Tony, estar podendo conversar com você. A gente está na mesma luta, né? Lutando junto, caminhando junto aí e aprendendo muito junto com essa nova situação. Acho que é importante, né, essa integração
dos clubes, da gente. Então, foi um prazer enorme estar podendo debater e passar, né, as nossas dificuldades, né, o que a gente pensa em relação ao futuro. Então, foi muito gratificante, muito bom estar podendo participar dessa conversa. Ok, muito obrigado então ao Éder, ao Gilson, ao Tony, ao Moacir. 5 da tarde é o nosso horário. Queria registrar aqui também o Silvio Braz. João, pode ser uma situação atípica. O bom senso deve ter o tom das negociações. Todos terão que abrir mão de algo, não tem outro jeito. Obrigado, Gilson. Obrigado, Tony. Moacir, saudades. Éder, vamos estar juntos aí mais vezes, nós todos aí. Grande abraço. Se Deus quiser, vamos nos encontrar nos estádios, que é o lugar melhor para a gente falar de futebol. Um abraço a todos. Thank you.